Oi, pessoal, meu nome é Renata Bermude, sou criadora da consultoria Sosseguinho e hoje eu vou falar uma coisa que eu falo sempre nos meus cursos, nas palestras, falo muitas vezes no consultório também, e é sobre uma expressãozinha que muitas mães e muitos pais usam, que é o pelo menos. Tá? Essa frasezinha que às vezes atrapalha a gente um pouco na criação dos filhos. Então, antes de a gente continuar, a gente curte aí o canal, segue, chama as amigas para darem uma olhada e vamos conversar um pouquinho. É muito comum que os pais usem essa expressão, principalmente quando a gente faz consultoria de sono. Ah, Renata, eu faço isso que aí pelo menos ele dorme mais um pouquinho. Ou em consultoria de alimentação, ah, eu dou pão e iogurte, porque aí pelo menos ele come alguma coisa. É, Essa expressão, ela é uma expressão que passa muitas vezes pela cabeça da gente. Eu sou mãe de 3 e era uma loucura quando tinha 3 nenéns pequenos, né? E às vezes a gente precisa de um pelo menos. Só que eu sempre explico para os pais que toda vez que eu penso e ajo pensando pelo menos assim uma coisa, ou pelo menos assim outra coisa, eu estou criando, eu estou pegando um atalho e que lá na frente vai ter um problema para eu resolver. Isso por si só não é um problema, assim, né? Ah, é proibido pensar pelo menos. O que eu sempre falo para os pais, e quem me conhece sabe que entre o ideal e o péssimo, a gente tem o possível. E a gente vai sempre trabalhar, e todo pai, toda mãe está tentando fazer o melhor possível pelos seus filhos, ou pelo menos todos os que são, né, psicologicamente saudáveis. Então não adianta a gente ficar achando que vai ser a mãe perfeita, que vai ser o pai perfeito, nem tô eu aqui para fazer lacração e dizer assim, se você quer pensar pelo menos não tenha filhos, porque a realidade é que ter filhos é cansativo, cuidar das crianças é cansativo e às vezes você vai dar um eletrônico para a criança porque você vai dizer assim, pelo menos ele fica quieto aí 2 minutos para eu conseguir fazer alguma coisa. E tudo bem. O problema é quando isso vira um problema. Então, os pais falam assim: ah, porque meu filho passa o dia inteiro gritando porque quer o tablet, porque quer, e aí eu dou porque aí pelo menos ele para. Ou eu boto o tablet porque aí pelo menos ele come alguma coisa, que ele se distrai vendo. Se isso está acontecendo todos os dias, eu sugiro que você reveja um pouquinho a sua vida. Não vai mudar a sua vida de cabeça para baixo de uma hora para outra, porque isso não é real, isso não vai acontecer, isso não é possível. Mas comece a rever por que, que você está na situação de pensar pelo menos o tempo todo. Tá? Eu falo sempre para os pais que a gente precisa decidir que tipo de pai, que tipo de mãe a gente vai ser. E seja o tipo que for, você tem que ter pensado e decidido sobre isso, porque senão a gente vai entrando, a gente criança nasce e a gente vai tomando um monte de decisão, principalmente ali nos primeiros 2, 3 anos, a gente decide quase que semanalmente coisas muito importantes na vida dos nossos filhos. Qual é o tipo de parentalidade que eu vou ter, qual é o tipo de disciplina que eu vou usar, qual é a escola que eu vou colocar, como é que vai ser o quarto, se vai ser montessoriano, se vai ser Pickler, se vai ser o tradicional. E aí você começa a entrar numa bolha que às vezes você começa só a reagir, as situações aparecem e você reage, as situações aparecem e você reage. E isso gera uma instabilidade. Então, assim, se hoje eu estou com paciência de disciplinar e de conversar com meu filho e de abaixar e fazer uma escutativa, eu faço. No outro dia eu tô morta de cansado e eu dou 2 gritos para eles ficarem quietos e pararem de discutir. Ah, um dia eu tô afim, então eu faço a comida. Não é nem afim, né, gente? Estou com disposição, porque a vida é cansativa. Mas aí eu faço carinha com as comidinhas, que é para estimular a criança a comer e não sei o quê. E no outro dia eu pego e dou pão com batata frita, porque ele não quer comer, e aí ele diz que não quer, e aí eu dou qualquer coisa. Essa instabilidade é muito ruim para a criança e é muito ruim para os pais. Porque como é ruim para a criança, porque ela sente essa instabilidade, ela testa tudo. Como ela testa tudo, você está o tempo todo tendo que lidar com birra, com agressividade, com reclamação, com choramingo, porque a criança não entende o que está acontecendo. Tá? Então, se você se pega muitas vezes pensando,
Ah, pelo menos assim ele para, pelo menos assim ele faz isso, pelo menos assim ele não grita, que é outra coisa, pisar em ovos e cuidando e criando toda uma historinha para a criança nunca fazer birra. Você pode estar num caminho que vai ser muito cansativo para você e muito instável para o seu filho. Tá? Então, o que eu falo para os pais é assim: toda vez que você pensar pelo menos, saiba que você vai ter que tomar uma ação lá na frente para resolver isso. E já pense nisso. Uma vez eu estava dando um curso de disciplina em Florianópolis e eu ia algumas vezes, acho que uma vez por mês para lá, para fazer a turma de disciplina. E um dia, no final de uns encontros, uns pais vieram falar comigo, porque eu tinha recomendado para melhorar o sono da neném que tirasse a chupeta. Não só o sono, mas as birras, autocontrole e tal, ele tira a chupeta. E aí eles vieram e disseram assim: ai, Renata, a gente tirou a chupeta, mas a gente fez alguma coisa errada. A gente fez uma coisa errada, eles falaram. E aí eu disse: o que que foi, né? O que que aconteceu? Ah, para tirar a chupeta, a gente botou o tablet para a criança assistir na hora de dormir. E aí eu falei: se vocês sabem o que estão fazendo? Sabemos, é que depois a gente vai ter que tirar isso. Nesse momento estava demais para vocês tirar a chupeta de uma vez? Estava. Então tudo bem, a hora que vocês passarem por isso, tirou aquele medo de tirar a chupeta, porque era uma forma da menina não chorar tanto, ela assistiu o videozinho e depois dormia. Eu disse, tudo bem se é isso que vocês precisam nesse momento, mas vocês já sabem que em algum momento vão ter que lidar com isso, mas vocês podem tirar esse tempo, se preparar psicologicamente e depois agir sobre isso. A outra situação muito comum em que isso acontece é quando nasce um irmãozinho novo. Então é muito comum nascer um irmãozinho novo que o outro fique muito mais tempo na frente da televisão. Porque pelo menos ele para um pouquinho e eu posso dar uma atenção para o neném mais novo. Claro que o nascimento de um neném novinho é toda uma readaptação da família, exige toda uma dedicação da mãe. E às vezes não dá tempo de dar tanta atenção quanto você dava para o mais velho. Então, eu tô precisando nesse momento deixar mais na frente da televisão ou mais com o celular para eu poder amamentar, para eu poder me adaptar, para poder fazer as coisas. Você sabe o que você está fazendo? Eu sei. Sabe que depois vai ter que lidar com isso, que essa criança pode apresentar uma irritabilidade maior, que ela pode ficar mais birrenta porque está na frente da tela e tal. Aliás, tem um vídeo meu agora sobre eletrônicos, se você voltar um pouquinho aqui no canal. Se você sabe de tudo isso, e nesse vídeo eu falo de alguns sintomas que podem querer dizer que a criança está tempo demais, tudo bem. Então se adapta, não vai ser 1, 2 ou 3 meses usando um pouquinho mais de tela que vai estragar a cognição do seu filho e o psicológico dele. Se é esse o tempo que você precisa para se adaptar com um novo neném. Agora, tem algumas coisas que eu falo para os pais, cuida. Por exemplo, alimentação. Eu vou dar um pão branco porque ele não quer comer fruta nenhuma, porque aí pelo menos ele come alguma coisa. Tem alguns pelo menos que a gente precisa pesar. Será que vale a pena que ele coma essa caloria vazia, que é o pão branco, por exemplo? Porque aí você entra num pelo menos ele come alguma coisa, mas é uma coisa que não está trazendo nada de bom para ele, é só para tirar a sensação de fome, né? Não tem nenhuma vitamina ali, nenhuma nutrição realmente legal ali. Então talvez não valha a pena. Tá? Mas se você está numa viagem, a comida é muito diferente, e a criança só quer lanchar biscoito, e vocês vão viajar por 10 dias, talvez valha a pena você relaxar um pouquinho nisso, porque dali a 10 dias você volta para a alimentação normal da sua família, né? A grande importância desse vídeo aqui, o que eu quero que vocês parem para pensar, é o seguinte: todos nós vamos tomar decisões que talvez nós não achemos que sejam as melhores. Todos nós fazemos isso, em todos os campos da vida da gente, inclusive na maternidade e na paternidade. Então, às vezes, a gente fica vivendo de rede social, onde tudo é muito lindo, tudo é muito bonito, ou a gente fica lendo livros e tentando aplicar aquilo muito perfeitamente e tal, e às vezes não é o que o seu psicológico dá conta naquele momento. Então, sempre que você pensar, pelo menos, a partir de hoje, você vai sentar e avaliar aquele pelo menos depois.
e vai pensar se vale a pena continuar com aquele pelo menos, ou se vale a pena ensaiar mentalmente uma alternativa para lidar com situações como aquela, para que você não tenha que ficar dizendo pelo menos a vida toda. Porque uma coisa que eu falo para os pais é que a vida das crianças passa rápido, a infância passa muito rápido, né? Eu agora já tô com 2 de 10 e uma de 12 aqui, e às vezes eu fico meio chocada do quão rápido passa. Eu sei que isso é clichê, mas é clichê por um motivo, porque acontece com todo mundo. E às vezes alguns pais falam assim, já ouvi, sabe? Ah, não, mas eu só tenho que fazer isso por mais 5 anos, porque a minha carreira é isso, ou eu só tenho que fazer isso. Dá uma pensada com que idade que seus filhos vão estar daqui a 5 anos, tá? E ver se vale a pena você ficar nesse pelo menos todo, tá? Quem me conhece sabe que eu tô aqui para ajudar. A gente faz com os pais o que dá, o que eles dão conta, o que eles querem. Mas a reflexão, eu acho que toda decisão que a gente toma da vida da gente é válida se a gente para um pouquinho para pensar e não toma elas só instintivamente. Pare de pensar pelo menos, e quando pelo menos aparecer na sua cabeça, pelo menos pare para avaliar se ele está valendo a pena ou não. Tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo.